Vamos viajar na maionese. Com Hugo Van der Ding e Tiago Ribeiro. Olá amiguinhos, sejam bem-vindos a mais um Vamos Viajar na Maionese. Doses duplas para este mês de agosto. Perdemos completamente a cabeça. Agora, para lá dos domingos, das novidades, para aqueles sobretudo que já subscreveram, façam o favor de subscrever este podcast. Para aqueles que ainda não subscreveram, vão-se perceber que agora têm dose dupla semanal. Hugo Van der Ding, bem-vindo Bem-vinda, Simões. Bem-vinda, Simões. Esta aventura, lenha para nos queimarmos ao longo deste mês de agosto, agora a adorar. No meu liceu, Sim. Olá a todos. No meu liceu, não aconteceu comigo, mas havia uma turma onde uma das pessoas chamava Bem-vinda Simões e fez, quando no primeiro dia de aulas, algumas pessoas faziam isso, escreveu no quadro Bem-vinda Simões e o mais inteligente da turma, como vão já perceber, perguntou assim: quem é Simões? Quem é Simões? Começaste muito bem essa relação, imagino, com essa dita colega. Hoje vamos andar por onde? Domingo passado foi uma grande volta, uma grande... É verdade, fomos do Fundão Sim. a Lisboa and back. E com quintas. E com quintas, é verdade. A Pelo quinta meio. do Ico. Sim, Ouçam e a o quinta episódio casa de domingo também. passado, é verdade. Neste episódio vamos dar uma volta... vamos dar uma volta a Portugal mesmo. Não de bicicleta, de carroça. Vamos dar uma volta a Portugal. O quê? Pensavam que era de quê? De Ferrari? Estão enganados. Isso é outro Não contem com isso. isto. Podcast. Portugal só rima com mulas. Com mulas e carroças. É uma história absolutamente fantástica. Ai, absolutamente fantástica. E vamos, eu diria, a todas as vilas, aldeias, cidades, terriolas de Portugal, na companhia de uma família muito especial. Primeiro, vamos ter de ir ao cenário e vamos imaginar, vamos começar pela capital do país, por Lisboa, e vamos até ao século XIX e imaginamos o que seria aquela cidade, uma cidade até de contrastes. Sim, nós conseguimos imaginar ainda as carruagens, não é? Estamos no século XIX, mas já uma aparição, não é? Claro, uma transição, uma época. Sim, uma transição com o grande progresso, com essas grandes transformações todas. Já há comboios, já há telégrafos, já há internet. Sim. Cartão SIM, 5G. Já há cartão frota. Não, mas é de facto um período de viragem gigantesco. Claro. Ainda temos as carruagens com cavalos, mas já não sei se no final do século XIX, mas começa-se a ter o carro elétrico, não é? Não sei se aqui já há. Mas pronto, tudo muito à volta desta altura. As avenidas que tinham acabado de ser rasgadas de novo, um bocadinho inspiradas no Paris de umas décadas antes, as avenidas novas, como nós as chamamos hoje, não é? Uma coisa rasgados, os boulevards, também tudo assim mais tudo em grande. Fixe. Mas ao mesmo tempo, no meio dessa sofisticação, dessa mini Paris que existe, também temos a parte verdadeiramente popular do país, as vendedoras de peixe que andam pelas ruas a gritar os seus pregões e outras vendedoras. Por acaso é uma grande mixórdia, não é? Um grande mix deste tradicional com esse pseudo-moderno que estava a surgir. E porque era uma cidade milenar, onde o progresso nunca é uma coisa linear em que vai toda a gente junta. Por isso é que o presente nos parece tão estranho, onde parece que tudo é limpo, tudo é higienizado. Sim. A graça de Lisboa é os palácios da Alfama convivem paredes meias com as casas mais populares. Sempre foi assim a cidade de Lisboa. E portanto, mesmo no mais sofisticado a belíssima praça do Terreiro do Pássaro, era lá também que se faziam as feiras e como se fazia em qualquer cidade, vila, e decapitavam-se pessoas mais à frente e tudo convivia. Não, isso é nada. E pronto, imaginamos estes vendedores ambulantes de fruta, todas essas coisas, barracas. Já começava a haver lampiões a gás, a iluminação a gás já existia. Portanto, Benfica! Desculpa. Que horror de história. Que homem também tóxico. Está quase a aparecer aí também. E vamos imaginar numa dessas praças, pode ser o Rossio, pode ser uma praça mais pequena, a forma primordial de entretenimento popular, que era, imaginamos uma tenda e lá dentro da tenda ouvimos anunciar o circo. Só que ouvimos um homem a anunciar vai começar o circo com uma pronúncia francesa. E esse homem chamava-se Carlos, ou Charles na original, Dallot, que era um dos 3 irmãos, que tinham nascido em França, eram franceses, que vão mudar o mundo do espetáculo popular em
Portugal. Que verdade. incrível, que incrível. Mesmo. E vamos conhecê-los no nosso episódio de hoje. São 3 irmãos, Carlos, José e Júlia Dalot, que vão chegar a Lisboa integrados no Circo de Madrid, que já era um dos mais famosos, bem, pelo menos da Península Ibérica. Esta ideia dos circos, com várias famílias vêm, há italianos, em Londres, um famosíssimo circo, e eles faziam também itinerâncias. E eles tinham vindo cá, este Circo de Madrid já era um circo muito famoso, e foram logo um sucesso. Estes irmãos Dalot vêm cá. Imagina. Sim, vinham de fora, viram que aquilo teve um enorme acolhimento, ainda primeiro em Lisboa, e faziam o quê? Claro, eles faziam acrobacias, era isso que era o circo sobretudo, já muitos números a cavalo, portanto, acrobacias a cavalo, e também depois aqueles pantomimas. No fundo era misturar o risco físico, não é? Estou a andar aqui numa coisa, claro. E a gargalhada, não é? Sim. E acabava por ser uma lufada de ar fresco em vidas, nas camadas mais populares, que nem sempre eram fáceis e nem sempre tinham grandes motivos para... Estás-te a rir de quê? Claro. Queres te rir com razão? Queres perder os 4 dentes que te sobram. Exatamente. Havia o queres chorar com razão, Sim. circo era o queres te rir com razão. Vê lá se queres rir com razão. Sim. Vê lá se Brincas, queres te rir sem os brincas, dentes. mas deves estar muito próximo da realidade. Completamente. E eles que já Quase que a ideia de também o direito de serem crianças, não é? Um contexto muito particular de ser crianças, que até então devia era ser mesmo. muito Bem, e aqui ainda estamos a falar de Lisboa, onde ainda assim a coisa escapava um bocadinho. Pois. Quer em condições de vida, quer apesar de haver muita miséria e muita pobreza, mas isto era de facto a alegria das pessoas, o momento da alegria das pessoas. Eles já tinham passado por Espanha, já tinham passado por Inglaterra, já estavam bem habituados ao circo e veem a recepção tão boa, tão acolhedora em Portugal, que resolvem aqui se instalar estes irmãos Dalot, estes 2 rapazes e uma rapariga, Carlos, José e Júlia. E começaram então, que era o seu modo de vida, puseram o seu circo, o Circo Dalot, que foi assim formado. O quê? Tens um beijinho para me dar? Não, dá-lo. E estes manos Dalot vão correr verdadeiramente o país inteiro, do Minho ao Algarve, sem esquecer um dos arquipélagos, pelo menos, os Açores lá estiveram. Isto é inédito, não é? Até então, essa ideia de itinerância de uma coisa de espetáculo, não é? Não é. O circo era esta itinerância do circo. Eram companhias, muitas delas muito pobres, muito miseráveis mesmo, coisas muito rudimentares, mas os saltimbancos era de facto esta itinerância, era assim que as pessoas conseguiam viver. Porque tu tens um circo, imagina, se estás só em Lisboa, a partir de uma certa altura já ninguém mais quer ir, já viram? Portanto, estas pessoas viviam em itinerância. Os saltimbancos corriam o país todo com pecinhas de teatro, desde os tempos dos Vicente, se quiseres, esse teatrinho que levavam às terras. Os irmãos Dalot que vão fazer é tornar isto, se quiseres, de uma forma mais profissional. Levavam a coisa muito estruturada e vão trazer aquela uma trupe, nova não é? forma. Uma ideia da empresa. Sim, da tal coisa. e qual. Eles são contemporâneos de outras pessoas, de outras companhias, de outras famílias que vão começando nesta altura, mas eles eram de facto muito excepcionais naquilo que faziam. Eles lá punham o equivalente quase à música pimba hoje em dia, porque eles iam acompanhando as romarias, as feiras e montavam o seu teatrinho de madeira e lá faziam o seu circo. E lá tinham cenas cómicas, os 3 irmãos faziam tudo também. É para rir. Sim, tinham teatros, mas faziam um bocadinho mais. Tinham zarzuelas. Zarzuela é uma moda espanhola que são óperas cómicas. Sim, bem sei. Sim. Que até dá nome ao sítio à casa onde vivem os reis de Espanha. Vá-se lá saber porquê. Por acaso, olha, agora disse uma grande estupidez. O nome Zarzuela vem daquele sítio da casa? Que se fazia lá. Ok. Exatamente. Eu ia dizer uma previsão. Sim. Não, mas podia fazer sentido, metafórico. Sim, mas é ao contrário. Exibiam lá os seus dotes de ginásticos, números de palhaços e tinham uma particularidade muito grande. E estudavam um bocadinho a cena da terra onde estavam e faziam números a brincar com a própria vida das pessoas, com a própria... As figuras de poder, claro. Sim, é verdade. E fazia uma coisa muito original. Tinham mulheres, uma delas a irmã Júlia, tinham mulheres a fazer os números de palhaço, a fazer os números de teatro, numa altura onde isso não era, ou até acrobacias, não era bem visto, ou seja, as mulheres não estavam nesse papel, era considerado pouco próprio estar a fazer Fazes uma palhaçada, mulher. mas é na cozinha. Exatamente. Palhaçadas é na cozinha. Ou noutro sítio. E tinham também, e faziam essas paródias, essas peças muito populares, e era um sucesso gigantesco junto do povo. E a cada sítio que ia, a cada vilazinha que ia, aquilo era sempre tudo diferente, era um espetáculo sempre muito diferente. Eles chegavam na véspera do espetáculo, montavam o seu teatro e depois iam lá os 3 irmãos, eventualmente mais gente, à feira.
anunciar o seu espetáculo, que ok. também já era uma coisa que depois fica no imaginário Claro, das claro, pessoas. claro. E eles também inventavam estas coisas. Iam distribuir papéis ou dizer: amanhã temos circo, amanhã com temos cornetas, circo. cartão duro. Mas tudo com sotaque, com seja que eles eram Já que é para insensibilidade cultural a completo, não é? com tambores. Sim. Fanfarras. Hoje há circo! Circo só na cara. Sim! E pronto, lá vinham. E o povo vinha-se juntar, geralmente faziam nas vilas, não é? Vinha gente das aldeias todas. Imagina. E aquilo já era uma sensação. Claro, Vêm claro. aí os irmãos da Alô, queremos ir ver, está toda a gente maluca. E pagavam preços muito baratos, 10 tostões era quanto custava. Talvez essa é a essência da coisa. Também. Totalmente popularizado. Não podes pedir mais, porque Claro, era mesmo claro, gente claro. pobre que ia Pois, ver estas claro, coisas, não é? claro, sim. E então lá vinham eles e aquilo era, bem, a cada vila iam eventualmente uma vez por ano, não é? Na altura da festa Uhum. do sítio. Mas era mesmo uma coisa, uma sensação incrível lá pagar os 10 tostões, ver a pé ou sentados, aquele circo durante uma noite. Era a coisa mais extraordinária que acontecia naqueles sítios, era mesmo bonito. E juntava as pessoas todas, era mesmo uma coisa fascinante. O trabalho social também que estas companhias fizeram claro. é mesmo uma coisa muito bonita. Isto antes do cinema, antes da internet, antes da televisão, antes da rádio. Claro, entretenimento puro, A única coisa público. de entretenimento. Sim. E De aglomerar, agregação claro, das pessoas. E com um sacrifício pessoal enorme. Estas trupes são mesmo uma coisa tão romântica e tão fantásticas. E as pessoas chegavam a fazer quilómetros a pé para irem ver os irmãos da Alô, porque faziam na vila, imagina, e há aldeias que estão muito afastadas nas montanhas e lá iam ter, claro, a Tal e pé, qual. obviamente. E depois, claro, eles faziam uma coisa muito fixe, que era, improvisavam, metiam-se com as pessoas, Claro. era sempre tudo muito local, muito Sim, local. sim, E às vezes dava problemas. Eles em Braga, por exemplo, meteram-se com as figuras eclesiásticas, o padre, e o padre disse: chega, não Excomunhão para estes proibir aquilo, bandidos. tal e qual. Mas eles, um deles, eu penso que o Carlos, ou talvez o José Dalô, muito diplomata, vai falar com o senhor padre. Sim, nós convidamos-lo a vir ver com o nosso espetáculo da série. E ele conta essa história, que ele riu-se tanto, que no dia a seguir foi lá benzer o circo todo e disse: vocês são incríveis. Vocês são incríveis. Isso podia ter resultado e Muita evitado um processo em Portugal. Dava em pouco tempo. Tal e qual, tal Era e só qual. convidá-los. Vocês Mas- afinal, Fogo. esta miúda afinal é Sim, tem impecável. muita graça. É pequenina, mas tem muita graça. Xiça. Tal e qual. E pronto, lá iam. Também eles têm histórias, claro, imagina correr o país desta maneira. Imagina. Tem na terceira, conta-se que era um dia de tempestade, aquilo teve que quase ser adiado e depois eles mudaram para o dia seguinte e conta-se que foi um sucesso tão grande que até o mar ficou calmo no dia em que Claro foi que o foi. espetáculo. Eles também na terceira. Coisas da terceira, não é? Coisa da terceira. Claro, na terceira. Claro que ia ser especial na terceira. Mentira! Eles andaram mesmo por todo o lado. E isto podemos ver no enorme impacto que tiveram na sociedade. E temos muitas maneiras de medir esse impacto. Vamos olhar para este Claro. grande naco da história do entretenimento em Portugal, sim, porque também o é. Para já as palavras do nosso patrocinador. E agora, umas palavras do nosso patrocinador. Tiago! Anda, vamos à água! Espera, deixa-me só perder mais 20 euros. Os jogos da Bacana Play de facto são muito divertidos, é verdade. Mas não se esqueçam que devem usá-los apenas como divertimento e por isso joguem com muita responsabilidade. Bacana Play, dá um play na vida. Foram as palavras do nosso patrocinador. Todos já sabem, um país há quase 900 anos que é uma grande palhaçada, É verdade. mas este episódio é dedicado a uma trupe muito especial que entrou no coração dos portugueses. Entrou verdadeiramente no coração dos portugueses, era conhecida em todo o lado, que é a trupe dos Irmãos da Alô, a companhia dos Irmãos da Alô, Uau. que levava circo, animação, alegria, mesmo, parece tudo. Parecem aquelas frases que estão no- Parece frases sim. feitas, mas sempre Mas que nos é reportaram mesmo, um claro, sítio claro. onde isto era mesmo muito importante. E a presença e a importância da família da Alô, destes Irmãos da Alô, é marcada em muitas coisas. Por exemplo, essa de Queiroz e Ramalho Ortigão, deles falam nas suas farpas. O Bordal Pinheiro, aqui vamos dizer em 1880,
Portanto, eles estão aqui para esta altura. O Bordal Pinheiro usa os irmãos Dalot para criticar a política, ou seja, fingindo que era um circo, não é? E usa os irmãos Dalot para fazer as suas caricaturas. A República que havia de chegar era um grande circo. E já a própria monarquia decadente, sim. Sim, portanto, eles eram verdadeiramente famosos em todo lado. Os jornais, nós acompanhamos pelos jornais. Crónicas em todo lugar, sim, claro. Dizer, vem aqui, vem ali, vem aquele outro, e todos fazer muitos elogios àquelas figuras da verdadeira cultura, a cultura popular. Mesmo incrível, e temos que fazer sempre este stress, marcar isto num tempo em que não havia outras formas de entretenimento. Nas cidades maiores, Lisboa e Porto, existia outras coisas como o teatro ou a ópera, mas para um público completamente distinto deste. E estes irmãos Dalot, para além de artistas, para além de trabalharem no circo, eram também, no fundo, bons empresários e relações públicas. Faziam tudo eles. Sim. Criaram um sistema para transportar aquilo em carroças, com umas coisas onde ia os figurinos, onde ia os cenários, onde ia aquela coisa toda. Tal e qual como é nos dias que correm, não é? Sim. Quer dizer, hoje em dia seguimos esse método de uma digressão, de uma peça, de um espetáculo, de um concerto, um músico, tal e qual. A Júlia Dalot, por exemplo, era conhecida, ela que supervisionava aquilo tudo e depois também fazia as suas acrobacias. E claro, isto tudo faziam sem férias, sem fins de semana, sem apoios nenhuns, era mesmo uma vida de enorme sacrifício para no fim receberem aqueles aplausos, que era também uma forma disso tudo. E eles foram criando laços por cá, por Portugal, ficaram cá a viver, foram casando com figuras, com pessoas portuguesas. Curiosamente, casaram com outras famílias de outras trupes de circenses, até provavelmente pela vida que levavam, e casaram com trupes que nós vamos reconhecer os apelidos, trupes como os Ascensão, que era uma das famílias, os Bastos, os Munhoz, os Oliveiras, são tudo famílias de trupes do teatro, e de quem descende, por exemplo, a Palmira Bastos, a Eunice Munhoz, o Camilo de Oliveira, que descendem destas famílias do circo. E imaginar que no sangue desta gente toda qualquer coisa restava. Claro que está. Deste passado. Eunice Munhoz falava muito desta sua herança familiar de circense, claro. E com um grande carinho e como a matriz, da sua tão fascinante carreira. Uau. Agora, este teatro é muito engraçado, que a própria natureza do teatro ambulante é efêmera. Está aqui num dia, no outro dia já não está nada, nem tenda, nem nada, desapareceram. Mas deixam um rastro tão grande nestas pessoas e faz parte muito profunda da cultura portuguesa. Como depois, umas décadas mais tarde, mais próximo de nós, por exemplo, as bibliotecas itinerantes da Fundação Carlos Gulbenkian deixaram marcas, fora das cidades, claro, enormes. E também no imaginário de toda 2, 3 gerações de portugueses de norte a sul e ilhas, ficou a chegada do circo, dos irmãos Dalot e outros também. A chegada do circo à cidade é uma coisa que marca a infância vou dizer, provavelmente todos os portugueses desta altura. Claro, as coisas vão passando, o tempo vai passando, como é muito efêmero, isto vai desaparecendo, às vezes desaparecem até os nomes, não é? Das companhias. E só há pouco tempo é que começou a fazer um trabalho museológico de ir resgatar quem eram estas pessoas, através de bilhetes que sobram, os cartazes que sobram, e começou-se a construir esse puzzle, e lá começam a aparecer novamente estes nomes de gente que dedicou a sua vida ao entretenimento dos outros. E lá começam a aparecer os nomes como os Dalot, os próprios relatos de miúdos, relatos dos jornais, e lá estão todos. O espetáculo mudou, vem o século XX, aparece primeiro o cinema, a rádio primeiro, depois o cinema, depois até a televisão, e já ninguém vai ao circo, tirando pontualmente. Esses circos continuam a existir, mas não estas famílias. São maneiras muito diferentes. E estas tantas trupes e teatro tudo começou a aparecer com a sofisticação do cinema, com a sofisticação da atrasado, televisão. não é uma coisa pobrezinho, uma coisa de madeira, uns a eletrificação foi muito danosa, não foi? Trouxe muito prejuízo para esse tipo de artes que vivia só de uma fisicalidade cara a cara. Igual. E aquilo parecia tudo muito pobrezinho, tanto que os circos começaram a ser uma coisa muito mais sofisticada, e estas famílias desapareceram. Os Dalot ainda resistiram até ao início do século XX, depois foram fazer outras coisas, claro, e muitos dos seus descendentes continuaram a trabalhar no teatro, mas desta vez nos bastidores. Outros, claro, seguiram a sua vida. Só que esta herança artística vai sobreviver, muitas vezes escondida, e as coisas passam épocas e épocas, o sangue às vezes fala mais altos, e ficou
este apelido Dalot, há pessoas que ainda se chamam Claro. Dalot. O apelido, que era originalmente com 2 L's, passa a escrever só com L. E para a família, que continua a existir, a família Dalot, sabem bem, conhecem bem esta sua herança do teatro, esta missão que os seus antepassados tiveram pelo teatro, e esta ideia da itinerância e de levar o entretenimento. E por isso, às vezes, nem se vai de carroça, nem sempre a tenda onde montamos o nosso espetáculo é pequenina. E hoje queria também, no final, contar a história de 2 Dalot que continuam ligados ao mundo do espetáculo, mas a um espetáculo que não é o circo, mas não é menos popular do que o circo. Falo do futebol. São 2 primos portugueses que se vão reencontrar num dos maiores clubes do mundo, o Manchester United. São 2 primos Dalot. Um deles é um defesa lateral e o outro é treinador. São ambos trinetos de Carlos Dalot, e falamos de Diogo Dalot e de Ruben Amorim, ambos descendentes deste Carlos Dalot. Muito fantástico. Continuam a chegar aos seus milhões, não é? Sim, o isto seu agora... espetáculo, ao mundo pop, é o nosso novo pop. Sim, ponto. Não podia haver espetáculo Sim, mais. sim, ponto. Sim, esta gracinha do Diogo Dalot e do Ruben Amorim, para além de serem primos, serem descendentes do Carlos Dalot, estou a fazer aqui uma vénia. Isto foi uma investigação feita pelo Luís Amaral, e podem ver no site Genial, que é de genealogia, onde se podem ver esta ligação, e toda a ligação desta família, também ao Camilo de Oliveira e etc. Essas famílias. Agora, isto são 2 descendentes de uma linhagem de artistas também, claro, de circo, de teatro popular, que é um passado de acrobacias e palhaçadas que vai ser transformado, por ironia do destino, num presente nos estádios, não é? E portanto, quando vemos o Dalot cruzar para a gola, ou o Amorim dar indicações do banco ali, a dizer o que é que hão de fazer, provavelmente lá está também um resto do sangue francês itinerante, desse espírito de improviso, da paixão pelo público. E talvez num dos gritos de um treinador ou desse jogador haja a voz longínqua de sotaque francês do Carlos Dalot a anunciar que o espetáculo vai começar. Foi um espetáculo este episódio. Fogo. Muito Subscrevam este podcast, partilhem, passem a palavra, mandem uma DM para o Ruben Amorim, Ou para o então Dalot. podem fazer também Irem. Não vão a lado nenhum. Daqui a quantos dias temos novo episódio? no próximo domingo. E ele sabe. O nosso patrocinador Bacana Play, ainda também à força de produção, estás em modo de futebol, né? Um vídeo da Matilde Calado, a neta daquela dita pessoa. Ainda também a banda sonora do Noise Earth e a locução da Mia Tomé. Hugo Van der Dink, sou Tiago Ribeiro. Regressamos no próximo domingo. Por acaso, regressamos. Vamos viajar na maionese com Hugo Van der Dink e Tiago Ribeiro.